Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento sobre fraudes bancárias e responsabilidade das instituições financeiras. O meu nome é Viviane Malanga e eu vou fazer a abertura do evento, tá? É uma honra grande receber todos vocês aqui. Esse evento ele está sendo promovido pela OAB São Paulo, a subseção Jabaquara Saúde, e é fruto da parceria de várias comissões da nossa subseção. Comissão de Direito Civil, que o Dr. Bruno aqui é o presidente, Comissão de Direito do Consumidor, Dr. Rafael como presidente, Comissão de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial, que eu estou como presidente, e a Comissão de Direito à Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, o Dr. Paulo é o presidente. O nosso objetivo nesse evento é compartilhar dados e conceitos, né, com relação ao aumento exponencial das fraudes bancárias que estão acontecendo, né, e falar um pouco da responsabilidade das instituições financeiras, tá? E quais ferramentas aí nós podemos estar utilizando para agir nessas frentes, tá? E como que será a dinâmica desse evento? Paulo, se quiser passar para o próximo slide, por favor. Isso. Como que vai ser o nosso plano de voo aí, né? Fiz a abertura, eu vou passar alguns dados oficiais referente aos crimes na internet. Aí, na sequência, o Dr. Paulo Purtin vai estar falando um pouquinho sobre os tipos de fraude, estratégias de prevenção e sobre a LGPD. Depois nós passamos a palavra para o Dr. Jorge, que vai estar comentando sobre os golpes do Pix e falar sobre o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução, que são práticas aí que tem se multiplicado no nosso cotidiano. Depois o Dr. Rafael Ferreira fará uma apresentação sobre as falhas mais comuns e as determinações do Banco Central e também sobre a jurisprudência dividida com relação a esse tema. Dr. Paulo Roberto Vieira Galvão vai destacar a responsabilidade das instituições financeiras, que é o ponto central aqui do nosso debate. E para encerrar, o Dr. Bruno Molina vai conduzir as perguntas e os debates. Em virtude da nossa agenda, a gente está deixando as perguntas para o final, porque senão a gente não consegue aí passar todo o conteúdo para vocês, tá bom? Bom, que esse evento aí contribua para o conhecimento e aprendizado de todos, tá bom? Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre dados, né? Será que teve um aumento aí dos golpes virtuais? Acredito que todos vocês devem conhecer alguém que sofreu algum golpe, né? Então, com certeza, a gente teve um aumento. E qual que é a importância dessa informação, né, desses dados, de saber se esses dados aumentaram ou não? Com base nesses dados, a gente consegue medir os golpes virtuais, entender a evolução disso e gerenciar políticas de segurança, tá? Então, eu vou estar compartilhando alguns dados com vocês. Nesse slide, a gente colocou um QR Code de onde nós obtivemos esses dados. Eles foram obtidos do Anuário de Segurança Pública. Esse relatório foi publicado em janeiro de 2026, tá? O nome dele é 2025, só que ele tem dados de 2024, tá bom? E quais que são as informações e por que isso aqui é objetivo? Quem que elabora, né, esse relatório? Volta um pouquinho, Paula, por favor. Deu spoiler. É, Dedo nervoso aqui, desculpa. Imagina. Então, assim, o objetivo desse relatório é compartilhar os dados de segurança pública. Ele tem dados gerais, não só sobre segurança, sobre os crimes virtuais, tá? E ele é elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá? E quais são as fontes dos dados? Então, eles recebem dados de todas as secretarias de segurança pública do país, da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? E então é super importante, é um relatório bem interessante, assim, os dados são reais, né? Se vocês puderem acessar aí através do QR Code, vocês vão ter várias informações, tá? E o que que agora a gente pode avançar para o próximo. E o que que esse relatório fala, né, sobre a questão dos crimes, né? A gente tem uma boa e uma má notícia, tá? A boa notícia é que os roubos no mundo real, eles reduziram em 51%, tá? Porém, os crimes na internet, eles aumentaram 408%, tá? A gente tem mais detalhes aqui embaixo, né, da queda de 51%, onde que aconteceu.
E a gente vê aqui que a gente tem 4 golpes aqui por minuto, né? E por que que isso acontece, né? Porque é mais difícil de punir e a gente não tem legislação como a gente tem a legislação no mundo real. Por exemplo, né? A gente não tem legislação para tentativa de golpe no mundo virtual. No mundo real nós temos, né? Então está tendo uma migração dos criminosos para os crimes para internet, para através da internet. E esse número, esse aumento de 408%, ele pode ser até maior. Por quê? Porque muitas secretarias no país, elas não registram os estelionatos como virtuais. Então, ainda a gente pode ter um aumento, pode ter casos de estelionatos no mundo virtual, né? Só que foram registrados como no mundo real, tá bom? E assim, né? Qual que é a importância desses dados, né? Eles refletem a relevância jurídica e social das fraudes bancárias, né? Esse assunto ele atravessa várias áreas do direito, por isso que nós fizemos esse evento com várias comissões, né? Reforça a necessidade da educação digital, né? Com informações, por exemplo, sobre quais são os tipos de fraude, prevenção, como que isso atinge a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Paulo Purtin, que ele é presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, para estar falando desses temas, tá bom? Perfeito. Deixa só eu fazer um ajuste aqui nas apresentações. Já inicio. Aconteceu um problema. Ai, o Bill Gates, eu adoro o Bill Gates. Se não travar, não é tecnologia, né? Não, tá dando aqui, deu um erro, Hum. parou e. É, aconteceu algum problema, deixa eu ver aqui. Ao Ah, vivo é assim, Paulo. pois é, e ele não está nem deixando eu fechar a sua apresentação para eu poder abrir a minha. Tá. Um instante, eu vou ter que reiniciar o PowerPoint pelo menos. Um instante. Vamos lá, reabrindo. Acho que agora vai, hein, pessoal. Agora vai. Aí, Paulo, se você puder deixar, não sei se você tem como deixar ele um pouco maior, que o pessoal está com dificuldade de ler, porque está pequenininho. Em É, modo, acho que. hum, então eu sugiro todos colocar um monitor de 39 polegadas que nem eu, fica de bom tamanho. Porque agora vai ser difícil mudar o tamanho da letra. Ah, fechando o chat já fica maior, né? Não sei quem está com o Também chat tem isso. aberto. Aham, Uhum. e procurando maximizar a tela, né? Eu tô com a tela maximizada e E tá aparecendo os comentários, tá? os comentários você diz o quê? A minha proposta. Nossa, que estranho. Não É. era isso que era para estar Mas tudo funcionando. bem. Não, tudo bem não. Deixa eu tentar corrigir isso. E agora? Agora sim, agora sim. Ah, tá. Que tinha duas telas aqui.
também tem o monitor, tem a tela, e ele estava Ele projeta projetando. as duas. Daí ele projetou a tela errada aqui, mas vamos que vamos. Bem, vamos iniciando, né? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né? Novamente aqui, né, de minha parte, cumprimentando nosso eterno presidente também, né, Dr. Evandro, nosso diretor, o Mandina, que está nos prestigiando, e todos os colegas que hoje vieram contribuir com as discussões aqui sobre esse tema tão importante, né? E eu vou falar aqui alguns minutos sobre tipo de fraude e prevenção e a LGPD, né? E como justamente o uso de dados pessoais, né, propicia fraude, né, de identidade, e como isso se relaciona também às transferências instantâneas, o famoso PIX, né? Justamente aqui vou passar esses 4 pontos, né? O golpe do PIX começa antes da transferência, né? Os tipos de fraude mais recorrentes que hoje ocorrem. Acho que é algo muito importante falar um pouquinho de prevenção, né? O que pode ser feito para evitar os transtornos, né, desse tipo de golpe, né? E, por fim, aí a LGPD, né, a relação dela com tudo isso e no que ela pode estar apoiando e suportando em relação a essa questão das fraudes, né? Começando com os tipos de fraude, né, elas são inúmeras, né? Começa, né, justamente a gente verifica que o golpe do PIX acaba sendo um ponto final, né, em uma trajetória muito maior. Justamente os tipos de fraude começam com falsa central ou falso funcionário, né, se identificando de uma instituição financeira, né, e entra em contato, né, justamente tentando fazer ali a confirmação de um gasto, de um lançamento, né, e com base nisso, né, justamente ele vai tendo muitas informações, né, hoje em dia ele tem possibilidade de ter muitas informações que não se tem nem ideia, né, que estariam disponíveis, né? Mas infelizmente hoje, por causa da dark web, vazamentos de dados que têm ocorrido, isso acaba disponibilizando uma grande quantidade de informações aí, né? E justamente eles agem sempre no susto, entre aspas, né? Pegam a vítima ali, criando de repente uma urgência, né? Justamente tenta, muito pelo contrário, né, simula como se ele fosse o agente de segurança da instituição financeira, e com isso, né, leva a pessoa, né, o famoso 171, né, acaba induzindo a pessoa a de repente fazer uma transferência ou fornecer dados como senhas e tudo mais, que acabam causando um grande prejuízo, né? Um outro questão também muito importante, né, é que justamente como eu estava mencionando, né, ele tem muitos dados, né, os dados vazados, e usam de mecanismos de engenharia social, né? Esse mecanismo de engenharia social é basicamente um conjunto de técnicas psicológicas para envolver a vítima, né, numa determinada história, com dados reais, né? O nome, o CPF, telefone, ele vai confirmando, vai passando, vai dando todas as informações que a pessoa tem, então aquilo vai dando credibilidade para aquele contato, né? E justamente a pessoa acaba entrando ali, fornecendo informação e contribuindo, né, para o golpe de alguma forma, né? Um outro método que tem também é o comprometimento, a tomada de credencial e contas de login, né? Que é algo que justamente tem, a gente vai falar mais para frente, né? Mas tem hoje mecanismos, né, para você se proteger com
autenticações em 2 fatores, senhas fortes, usar um cofre de senhas, né? Para que isso não ocorra, né? Ou seja, pelo menos o involuntário. É claro que tem casos emblemáticos aí que ocorreram, né, o ano passado e tudo mais, onde pessoas chegaram a vender suas credenciais, né, de autenticação em sistemas para que os criminosos pudessem ter acesso a dados, né, e podendo realmente fazer o golpe, né. Outro ponto também muito comum, né, é que normalmente nesse tipo de fraude, né, tem contas laranja, né, ou seja, quem recebe, inclusive eu tenho processos onde justamente eu usei muito essa tese, né, eu responsabilizei não o banco que fez, né, porque realmente o cliente acabou, né, o meu cliente acabou voluntariamente fazendo a transferência, mas o banco receptor, né, porque justamente, né, a gente vai aprofundar isso mais para frente, né, mas tem as normas do Banco Central de Know Your Customer, né, que conheça o seu cliente, né, que vem isso daí do sistema bancário internacional, que a instituição financeira tem que ter obrigação de conhecer o seu cliente, né? E hoje em dia a gente vê até com a proliferação de bancos digitais que muitas vezes se passa uma foto, se dá as informações dos documentos e se abre muito facilmente uma conta, né, sem que a verificação de quem é exatamente a pessoa seja feita, né? E às vezes a própria pessoa que, entre aspas, abriu a conta, né, esse laranja, ele nem sabe, né? Mas acaba sendo um elemento muito importante na aplicação do golpe, né? Justamente essa conta que recebe e repassa esses valores com muita urgência. Acho que o Jorge também vai falar, né, no MED, né, que é um mecanismo novo, né, para tentar recuperar isso, né? E justamente o PIX acaba sendo o ponto final, como eu já mencionei, do ilícito, né? Não o ponto de partida, né? Teve muitos pequenos crimes antes, né, em relação aos dados obtidos, né, que viabilizam o golpe, a fraude, né, do PIX, né? Justamente, dados pessoais, né, parecem banais, né, dados de cadastro, né? Você pensa no seu nome, no seu RG, né? Mas aí eles combinam isso com outras bases, né, que, por exemplo, conseguem obter seu score de crédito, conseguem obter nome, às vezes, de parentes, né, existe todo um contexto aí, né, onde justamente aquelas histórias da engenharia social, né, são baseadas nesses dados que parecem ser dados, né, você não está colocando a sua senha, as suas informações bancárias explicitamente, né, mas todo um conjunto de dados pessoais que você acaba tendo aí os vazamentos e participando em bases clandestinas, né, que justamente acabam levando a uma falsa sensação de confiança da vítima, né, e justamente torna mais assertivo a engenharia social, toda a abordagem que é feita, né. E justamente, né, existe um risco patrimonial nesse roubo de dados, né, pessoais, e o problema deixa só de ser a privacidade e vira uma fraude financeira, que é justamente o tema do nosso encontro de hoje, né? Então isso daí é algo que parece simplesmente um problema de segurança, um problema de vazamento de dados, mas que pode ter muitas consequências aí na vida patrimonial das pessoas, né?
A própria autoridade, agora é a agência, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né? Ela reconhece todos esses riscos, né? E tem, inclusive, alguns documentos que ela fez e alguns estudos, né? Justamente que comprovam, né? Que essa exposição de dados dos titulares acabam contribuindo para o roubo de identidade e para fraudes financeiras em geral. Ou seja, né, resumindo, né, dado pessoal virou insumo criminal. Ele permite imitar a pessoa, não apenas convencê-la. Né? Então, realmente acaba... isso eu nem estou falando aqui nas ferramentas mais modernas aí, que simulam voz da pessoa, que simulam imagem e tudo mais. Né? Então, tudo isso é algo sensível, né? Uma parte muito importante também, né, então como é que se previne esse tipo de golpe ou esse vazamento, né? Eu procurei aqui dividir em três pilares. Um é o próprio usuário, né? Em segurança da informação, a gente justamente coloca sempre que não adianta, às vezes, um investimento fantástico em tecnologia, né? Se as pessoas não estão conscientes, né? Do golpe, né? Ou desse envolvimento que eles poderiam sofrer, né? Então, o usuário, sempre que atende, né? Ele tem que estar atende uma ligação ou está em uma conversa, ele tem que estar muito consciente de qual canal de comunicação, né, e o contexto, né, da onde veio aquilo, o famoso sair clicando em links, né, que recebe por SMS, WhatsApp, né, é uma coisa que justamente o usuário tem que estar muito consciente disso, né. Tem que também estar sempre alerta, desconfiar, né, quando o contato sempre coloca uma urgência, tem que confirmar agora, tem que passar informação agora, né? Então, normalmente, essa questão é algo que eles acabam criando um ambiente psicológico de realmente deixar a vítima, né, sem muito amparo, né? E acabam justamente o quê? Fornecendo tokens, senhas, né, o número de confirmação que é necessário para concluir o golpe, né, ou mesmo a senha, né, ela é direcionada, né, para um canal, para um site errado do banco e coloca as informações, sua senha, seu token, acaba repassando para o criminoso, né. Um segundo pilar aí é a questão do uso, né, do dispositivo, né. Justamente as pessoas têm que compreender, né, que o celular é um ativo crítico, né, e tomar medidas para que ele esteja protegido, né, com todos os níveis de senha, né. Existem já mecanismos atuais que permitem você criar uma segunda instância, né, do seu celular, com pastas escondidas, onde você coloca os aplicativos, por exemplo, de banco, né, que não podem ser nem visualizados como os apps comuns do celular. Então, tem uma série de questões aí que são muito importantes em relação ao uso, como é feito, né? Outro também é a questão de, muitas vezes, o usuário usa o aparelho de celular, né, com 1 milhão de notificações e justamente vai chegar o SMS, vai chegar o e-mail, né, com um link malicioso, e ele vai acabar realmente caindo no golpe, né? E o outro ponto também, né, é agir rápido em caso de perda ou roubo, né? Existe hoje no Ministério da Justiça, né, tem
repositório lá de informações, onde você pré-cadastra o seu celular e em caso de roubo você consegue, a partir de um acesso a esse cadastro do Ministério da Justiça, bloquear todo o seu celular, muitas vezes apagar, né, de uma forma definitiva, impedindo aí que o crime se consolide, né? O outro ponto, né, são as instituições, né? Justamente o cadastro e autenticação. O cadastro aqui é no sentido que eu estava explicando aqui, de conhecer o seu cliente, né? E justamente no caso criar autenticações compatíveis com o risco, né? Ou seja, sempre que houver transações fora do perfil e tudo mais, tem algum nível de confirmação humano e tudo mais, né? Outra coisa é justamente fazer monitorar sinais de fraudes, né? Das questões muito importantes que acabam, né, até nos tribunais sendo provados, é que determinada transação foi totalmente fora do perfil daquele cliente do banco, né? E que o banco não zelou, né? Ele aceitou aquela transação, né, baseado no próprio sistema de segurança que ele criou e que acabou sendo burlado, né? Então, justamente a gente tem muitas fraudes que acabam sendo, vamos dizer, permitidas pela instituição bancária, né, porque ela não monitora e não toma as providências cabíveis, né? E outro ponto importante que as instituições também precisam ter, né, uma governança de dados, né? Ou seja, quando a gente fala aqui em governança de dados, é justamente uma conformidade com a LGPD muito forte, né? Que realmente tudo que a legislação coloca em termos de criar níveis de acesso, da forma de fazer o tratamento dos dados pessoais, né, dos titulares, né, no caso dos clientes bancários, né, seja de uma forma adequada e conforme a lei, né, e que tenha mecanismos de resposta a incidentes também que permitam reverter essas situações, né. Daí, finalizando aqui, a prevenção real combina comportamento, proteção de dispositivo e desenho seguro do serviço, ou seja, dá para tanto esses 3 pontos serem melhorados para reduzir esses riscos de fraude. A LGPD, Segurança, Prevenção e Respostas, né? Justamente, como eu estava colocando aqui na última apresentação, né, na última lâmina, né, a LGPD muda o enquadramento do tema, né? Segurança da informação deixa de ser boa prática e passa a ser dever jurídico de prevenção e mitigação. Então, nesse aspecto, a LGPD é muito importante. Ela traz uma série de princípios de segurança e prevenção, orientando o tratamento desde a coleta, né, até o uso desses dados pessoais, né? Também questão da autenticação e fraude, né? A LGPD, né, vai no ponto, né, de proteger os dados dos titulares com processos de identificação, na verdade muitas vezes é de anonimização, onde você não, a identidade, né, do cliente não seja expostas, né? E por fim, né, a lei tem até genérico, né, a recomendação, ela requer medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais, né? Justamente tinha uma discussão na época que foi feita a LGPD se deveriam ter questões mais específicas, né? Fazer procedimento A, B, C, mas justamente se chegou à conclusão que isso é muito dinâmico e no caso é muito dinâmico, então isso teria que ser uma regulação,
como é, por exemplo, da NPD, né? Onde a NPD começou a regular incidentes relevantes, né, que inclusive precisam ser comunicados tanto à NPD quanto ao usuário que teve algum problema de violação de seus dados pessoais em até 3 dias úteis. Né? Então, com isso, né, se cria todo um sistema de gestão de dados pessoais, uma governança de dados pessoais, que, devidamente implementado, pode contribuir decisivamente para reduzir os riscos de fraude. Né? Sem discutir dados pessoais, analisa-se apenas o último ato do golpe, é geralmente o que acontece. Né? Perfeito. Né? Basicamente, então, era esses pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Né? Tem bastante assunto para a gente tratar hoje. E o que a gente pode levar aqui desse primeiro bloco, né? Justamente o golpe do Pix frequentemente começa com o uso indevido de dados pessoais, né? Ou seja, teve algum crime, algum delito antecedente que levou ao golpe. Né? A prevenção depende de 3 fatores importantes, que é o comportamento do próprio titular, né, consumidor aí, em relação a estar atento, né? Proteção do dispositivo de celular e a governança institucional, né? Aí no caso das instituições financeiras. Né? A LGPD aponta entre segurança da informação, fraude de identidade e dano patrimonial. Né? Então, hoje o que eu queria trazer para vocês, dentro do nosso recorte aqui, do golpe, de dados pessoais da LGPD, era isso. Né? Então, eu vou encerrar aqui e passo a palavra. Quem que vem agora, Viviane? Agora é o Jorge. O O Jorge, ele vai estar Jorge, o falando do Jorge. PIX, né, e do MED, Mecanismos Especiais de Devolução. Bem, boa noite a todos. Eu estou compartilhando o meu slide, vocês estão vendo? Sim, tá Sim, Jorge. perfeito, Jorge. Tá. Então, o Paulo já fez uma abordagem sobre os vários tipos de golpe, né? Sobre as medidas preventivas e finalizou, né? Enfocando sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados na prevenção desses golpes. Pois bem, agora eu vou partir do o golpe já aconteceu. E o golpe ele foi efetivado através de um Pix, que foi passado pela vítima ao fraudador. Pois bem, então vamos. O sistema do Pix, ele tem um mecanismo especial de devolução. Tá? E é sobre esse mecanismo que eu vou tratar, que seria uma daquelas primeiras providências que aquele que foi vítima de uma fraude do Pix precisa adotar. Pois bem, o que é o MED, o Mecanismo Especial de Devolução? O MED é um conjunto de regras e procedimentos. Esse conjunto de regras e procedimentos ele está numa resolução do Banco Central. É a resolução número 1 do Banco Central e que trata do Pix. Tá? Então, ele tem um capítulo sobre o MED. Então, o MED ele foi criado para possibilitar devolução de valores do Pix. E tanto sob o aspecto de falhas operacionais que podem acontecer, como também nos casos de fundada suspeita de golpe. Tá? O MED ele foi implantado em novembro de 2021 e vinte e um
Em princípio, o MED ele pode ser utilizado para qualquer tipo de golpe que envolva o Pix, tá? Inclusive, aqueles casos em que o usuário ele acaba ele próprio ele autoriza a transação fornecendo a sua senha e fazendo efetivamente realizando o Pix e por uma questão de engenharia social de que ele foi vítima, né? Então ele acaba entregando o dinheiro para o bandido através do Pix. O que que o média ele pode ser utilizado em qualquer tipo de golpe. Porém, tem alguns casos que ele não se aplica. A primeira situação é que são aquelas transações que ocorreram há mais de 80 dias. Existe uma limitação temporal na utilização do Pix. Se a fraude ocorreu há mais de 80 dias, não é possível se utilizar do match. Outra questão são aquelas transações com fundada suspeita de fraude, em que os recursos foram destinados à conta de um terceiro de boa-fé. Nesse caso, também o MED ele vai ser desfavorável àquele que sofreu esse tipo de golpe, tá? Porque ele, pelas regras do Banco Central, o MED não se aplica a essa situação, tá? A outra situação que o MED não se aplica são os desacordos comerciais, são aquelas questões que sobre o produto ou serviço recebido. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, sim. Sobre o produto ou serviço recebido, ou seja, controvérsia relacionada aos aspectos jurídicos subjacentes à transação. Tá? Então, desacordo comercial, MED não se aplica. Da mesma forma, não se aplica o MED em casos em que o usuário errou. Ele mandou o Pix para um destinatário errado, ele fez o Pix duas vezes, três vezes, ou ele fez o Pix, mas depois ele desistiu daquela transação, daquela compra, daquele serviço. Então, dentro desse aspecto do não, digamos assim, do não escopo do MED, onde o MED não é aplicado, é importante ressaltar que o MED não é um mecanismo de chargeback. Chargeback, ele é aquele processo que possibilita, quando a gente se utiliza de cartões de crédito e débito, ele possibilita o cancelamento do lançamento na fatura, tá? Então, o cliente do banco, ele não quer que aquele valor seja pago para o destinatário, porque ele entendeu que não houve uma discordância aí, um desacordo comercial, ele pode se utilizar do chargeback do cartão de crédito. Da mesma forma, o chargeback também se aplica quando ocorre duplicidade de cobranças, tá? Então, essa tela é justamente para dizer em que casos o MED não se aplica. Agora, são observações importantes, tá? E que caracterizam o MED. O MED é um mecanismo bastante rápido, tá? Então, uma vez que os bancos tomam conhecimento da fraude, tá? Eles têm, por obrigação, bloquear imediatamente o valor solicitado, tá bom? E eles devem bloquear o valor que estiver na conta daquele que aplicou o golpe, tá? Se não houver o saldo suficiente, ela vai bloquear o que está disponível. Agora, após a realização do bloqueio, é que o banco vai analisar o que aconteceu. Ele vai pedir documentos, ele vai pedir BO, entendeu? Agora, dado início ao processo de devolução, que é assim que como o Banco Central chama, né? Se a fraude for confirmada, o valor vai ser devolvido integralmente ou parcialmente, porque vai depender da existência de saldo na conta do fraudador ou dos demais envolvidos na fraude. Eu vou falar mais para frente um mecanismo recente,
tá? Que se chama grafo de rastreamento, que é justamente para identificar os demais envolvidos na fraude, não só aquele para quem o Pix, né, a primeira operação de Pix foi realizada, né? E caso a conta ainda esteja aberta, não tenha sido encerrada, tá? É possível a realização de múltiplos bloqueios e devoluções parciais, sempre que forem acreditados, ou seja, o banco ele vai ficar monitorando aquela conta ou aquelas contas que foram identificadas no golpe durante 90 dias. Se durante 90 dias entrar qualquer crédito naquela conta, o banco vai e bloqueia, tá? Agora, um aspecto importante é que o bloqueio judicial ele tem prioridade sobre o bloqueio do MED. Se uma conta já tiver um ou vários bloqueios do MED, tá? Se o banco for notificado, for intimado de um bloqueio judicial, a providência do banco vai ser no sentido que vai desconsiderar o bloqueio do MED e vai redirecionar os valores que antes estavam bloqueados para o médio para o bloqueio judicial. Os aprimoramentos recentes do MED, tá? Eu vou apresentar dois, que é o grafo de rastreamento e autoatendimento. O primeiro deles é aquele que eu mencionei lá atrás, que é o grafo de rastreamento. Hoje é possível, ou seja, desde fevereiro de 2026, o Pix ele realiza um mapeamento do caminho percorrido pelos recursos a partir da transação raiz. Ou seja, é possível identificar, porque um dos grandes problemas, né, na fraude, no golpe do Pix é a agilidade com o dinheiro vai sendo transferido de uma conta para outra, para outra, para outra. Então, com o grafo de rastreamento, que é assim como o Banco Central denomina esse procedimento, ele permite identificar aquelas transações subsequentes que ocorreram após o primeiro Pix, tá? E para onde, né? Para quais contas o dinheiro da fraude foi sendo progressivamente desviado. As contas identificadas nesse rastreamento, elas também vão ser bloqueadas e também vão ser utilizadas para o que aquele que sofreu a fraude, ele venha ter o seu dinheiro devolvido, tá? Então é um mecanismo bastante interessante esse do grafo de rastreamento e ele é bem recente. Da mesma forma, tá? Feito o caminho do dinheiro, aqueles usuários, tá? Usuário é o termo que o Banco Central se utiliza para a pessoa física ou pessoa jurídica que faz o Pix, né? Então, esses usuários identificados no fluxo do desvio do dinheiro, eles podem ser marcados como fraudadores, tá? Então, quando acontece uma fraude, essa fraude é confirmada, o Banco Central, por meio do Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, que é justamente o banco de dados do Banco Central, ele faz uma marquinha lá, ó, esse usuário, essa conta, esse CPF, ele é um fraudador. Então vamos fazer uma marquinha nele aqui, tá? Até para que aqueles estelionatários, né, que praticam esse tipo de golpe, né, eles passem a ser identificados. Opa, desculpa. Agora, o autoatendimento do médico. O autoatendimento do médico também é um mecanismo, uma funcionalidade bastante interessante também. E ela é bem recente, ela é de outubro de 2025. Essa funcionalidade, ela é implantada no aplicativo do usuário, no aplicativo daquele que vai fazer o Pix, tá? E ela é obrigatória para todos os bancos a partir de outubro de 2025.
O que que é interessante nesse autoatendimento do MED? É que a transação ela pode ser facilmente contestada sem a necessidade de interação humana. Não precisa o usuário, não precisa a vítima pegar o telefone, ligar ou passar um e-mail. Não. Ela, pelo próprio aparelho celular, onde ela tem um aplicativo bancário, ela pode, através de algumas teclas e algumas informações, ela pode já dar início a um processo que o Banco Central chama de recuperação de valor, tá? Então, aqui, nesse procedimento do autoatendimento do médico, o usuário, a vítima, né, ela vai informar apenas algumas informações. O tipo do golpe, né, foi uma invasão de conta, foi uma coerção, foi um acesso fraudulento, e um outro tipo de fraude. Agora, se ela escolher, se ela optar pelo outro tipo, aí sim, ela vai ter que descrever, mas isso sem juntar nenhum documento, tá? Ela notifica o banco, tá? E o banco tem que abrir imediatamente um procedimento chamado recuperação de valores. É posteriormente, tá? É que o banco vai solicitar que o cliente apresente outros documentos para aí sim analisar se aquela reclamação se enquadra nos casos em que é passível a devolução pelo NET, tá bom? E também pelo próprio celular, o usuário, a vítima, né, ele pode verificar o andamento das suas contestações. É isso aqui, ó. Esse aqui é o meu celular, tá, gente? Mas não tem nenhum dado pessoal aí, não. Então vocês veem aqui embaixo, essa aqui é a central do Pix, que é a minha conta no Banco do Brasil. Então aqui embaixo tem lá uma tecla, né, onde você informar golpe ou fraude. Embaixo está escrito: use o mecanismo especial de devolução para suspeita de golpes ou fraude. Clicou aqui, entra na segunda tela e vem lá. Mecanismo especial de devolução, MED. Utilize o MED para contestar transações Pix ou Pix automático também, tá? As quais você foi vítima de fraude ou golpe que tenham ocorrido nos últimos 80 dias. Aí já está o tempo, não pode deixar passar mais de 80 dias para utilizar o MED. E aqui vem mais um parágrafo que tem mais uma orientação importante. Você poderá contestar transações Pix em casos. Você não poderá contestar transações em casos de desistência de compra, transferências enviadas por engano, arrependimento ou desentendimento comercial. Pois bem, era isso que eu tinha a apresentar. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, Jorge, pelas informações bem interessantes, né? A gente passa a palavra agora para o Dr. Rafael. A gente está caminhando para os meios jurídicos, né? Até agora nós verificamos os meios administrativos para resolver a questão, né? Se não conseguimos resolver através dos meios administrativos, o que fazer através dos meios jurídicos? Doutor Rafael, fica à vontade, a palavra é sua. A minha apresentação já subiu, né, pessoal? Já. Obrigado. Já. Obrigado, doutora. Boa noite a todos. Vamos. Deixa eu compartilhar aqui a janela correta aqui do. Acho que eu vou ter que sair da visão. Deixa eu ver. Compartilhar. Todos veem? Sim, a nova fronteira, é isso, né? Doutor, Isso. Obrigado. Então, dando andamento aqui à apresentação, vai ser um pouco compartilhada entre mim e o Dr. Paulo Roberto. E já tentando acrescentar um pouquinho mais de elementos ao que já foi apresentado pelos colegas anteriormente, nós vamos tratar a respeito por que é relevante esse tema e a proteção jurídica dele. Então, num primeiro panorama, me parece que é relevante a gente ter uma noção da nova realidade, porque o Pix ele passa a ser, desde a sua criação, um método de pagamento que faz parte de toda a infraestrutura essencial do país. Ou seja, a gente tem transações assim
o tempo todo por esse meio de pagamento, que, na verdade, foi pensado exatamente como método mais seguro para se realizar transações e tudo mais. De modo que a existência de mecanismos de fraude é um ponto de atenção que deve ter a atenção também dos advogados, dos operadores aqui do direito. Um outro ponto que foi que os colegas também apresentaram, que as fraudes elas cresceram muito no aspecto de sofisticação, né? Então, antes, eu até hoje, um pouquinho antes aqui de a gente iniciar a nossa reunião, fiz uma visita aqui ao site do Banco Central, até fui um pouco saudosista, matei uma saudade aqui que eu estava vendo motivos de devoluções de cheque, né? Então, cheque fraudado, então eram outras maneiras de se burlar o sistema bancário. E hoje a gente tem os mecanismos eletrônicos que, de certa forma, acabam também evoluindo os métodos de fraude. Tem o ponto do consumo, os consumidores eles estão mais conscientes e estão empregando cada vez mais essa forma de pagamento. Então, são transações diárias, né? Todos nós fazemos aqui, o Pix. Então, assim, é corriqueiro. Então, as pessoas estão mais sujeitas a qualquer abordagem que tenha por finalidade uma fraude, uma obtenção de um ilícito. E um aspecto interessante também é que o judiciário ele está redefinindo a questão das responsabilidades. Então, por isso que tudo que os colegas apresentaram até o momento tem essencial importância, porque cada vez mais, com a frequência enorme de golpes desse modo, que são feitos de maneira eletrônica, a necessidade de uma ação mais rápida da pessoa, e também, quando eu voltar a falar da questão dos julgamentos, a gente vai ver que isso aí impacta até no entendimento do judiciário atualmente. Então, serão trazidos 2 julgados interessantes, um do Tribunal de Justiça de São Paulo e um do STJ, com entendimentos até um pouco divergentes. No aspecto estatístico, então aqui com base num relatório de fraude da Serasa, então o prejuízo financeiro estimado, apenas as fraudes evitadas em 2024, de 51,6 bilhões de reais, ou seja, é um valor extremamente expressivo. E o alvo principal aqui nesse indicador aqui de 32,8% de todas as fraudes, registradas decorrem do uso indevido do Pix e dos pagamentos de boleto falso. Então, são os golpes que o Dr. Paulo trouxe anteriormente, a questão do golpe do que se chama da mão fantasma, que é um funcionário, a pessoa que se passa por um funcionário do banco. Então, a questão da atenção em relação à forma que é feito o contato, quem são as pessoas. Nós, colegas todos aqui, não sei se os colegas já passaram, eu já tive 2 ocasiões isso do golpe do falso advogado, ou seja, alguém pega uma foto nossa, ou em rede social, ou mesmo, talvez até do cadastro da OAB, e se passa por advogado pedindo pagamentos, exigindo pagamentos, e mexendo com o fator psicológico do destinatário daquela mensagem. Ou seja, cria um senso de urgência, como o Dr. Paulo pontuou, para que não dê tempo da pessoa ter um ponto de reação, né? De bom senso, de pensar, não, pera, mas isso aqui está fora do escopo das minhas transações, eu não faço esse tipo de transação. Esse é um passo só básico aqui necessário, para não invadir a apresentação do colega que vai me suceder, esses pontos da responsabilidade objetiva, que é a questão do dever de segurança que o banco, na qualidade de prestador de serviço, as instituições financeiras em geral, precisam promover aos seus clientes, e a questão da súmula 479 do STJ, que traz a questão do fortuito interno, que inclusive é oriunda de um tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, é possível já identificar que é um tipo de golpe extremamente comum. Aqui eu trago uma pequena linha do tempo aqui do Pix, que só para até complementar o que o Dr. Jorge disse, olha, que em 2025 a resolução do Banco Central 1 de 2020, ela cria, né, do sistema instantâneo de pagamentos, o Pix, que é uma ferramenta que é criada exatamente para facilitar a vida do consumidor, para facilitar as transações, reduzir o custo. Em 2021, são impostos os limites de segurança entre os máximos e mínimos, acho que todos nós temos aqui,
impomos, e as próprias instituições financeiras, elas buscam aprimorar não só com a veiculação de campanhas comerciais, alertando sobre a necessidade de se ter um cuidado especial quando se vai fazer uma transação ou quando se tem um contato, questões de pedidos de aumento de limite, muitas vezes a gente até encontra uma certa dificuldade de pedir um aumento e muitas vezes o fraudador ele consegue em tempo mais rápido, mas assim, o banco, as instituições financeiras, elas buscam incrementar os mecanismos de segurança dos clientes. Então, eu acho que isso vem muito com o que o Dr. Jorge disse da questão do tempo de reação do cliente. E a criação dos mecanismos aqui, como o Dr. Jorge falou, aqui do MED, um bloqueio cautelar para intervir na arquitetura, e mesmo assim, os bancos, eles também procuram entrar em contato com o cliente nos momentos de uma atividade suspeita ou diferente daquela que o consumidor costuma ter. Então, aqui, um gatilho de risco aqui que esse panorama traduz bem. Então, vamos supor, o perfil do consumidor vamos supor, comportamento histórico estável, média de R$ 1.500 mensais em horários comerciais. Quando é identificada uma anomalia, e aí que a gente começa a analisar qual é a responsabilidade ou não da instituição financeira, é se ela também demora a perceber, dentro do seu sistema, que existe uma atividade incomum na conta daquela pessoa. Então, essa questão do tempo de reação é importante, inclusive da instituição financeira, porque conforme cada caso, conforme cada elemento que possua a pessoa que vai litigar em juízo procurando essa reparação, isso aí vai direcionar até o entendimento do juiz para efetivamente demonstrar quem foi responsável, se foi uma falha da instituição decorrente da atividade dela, se foi uma culpa exclusiva da vítima. Então, isso é essencial para que o comportamento do consumidor, até quando ele identifica a existência da atividade suspeita. Então, a questão do bloqueio cautelar, a gente pode tratar sobre a resolução do Banco Central 147 de 2021, que estabelece exatamente essa questão da ação imediata. E, assim, até por uma questão de lógica, mesmo que se haja de uma maneira mais imediata, porque o Pix já é um sistema de instantâneo, ou seja, se ele for destinado a uma outra conta e a pessoa identificar, quanto mais rápido ela tem esse tempo de reação, inclusive ela consegue que aqueles valores não sejam destinados a uma outra conta. E mesmo até, pensando até durante aqui a fala do Dr. Jorge, a questão da atuação imediata, para que se evitar depois que isso aí possa ser até mesmo objeto de uma migração para uma carteira de criptoativos que fica sem rastreamento. Então, assim, quanto mais rápido o consumidor agir, mais rápido é possível ele reaver o seu dinheiro, independente de judicializar a questão. Aqui, mais ou menos, o Dr. Jorge já falou, mas assim, eu achei interessante colocar novamente para a gente reforçar aqui a importância da atuação do consumidor, ou seja, a própria instituição financeira pode identificar uma atividade incomum nas contas, então já pode efetivamente fazer um cautelar se ela mesma entender que não houve uma atitude comum àquela conta. Aqui a solicitação, como ela é realizada, e o bloqueio efetivo feito pela instituição financeira. E aqui algumas questões, aqui fazendo um quadro comparativo sobre como o momento de atuação, que é o preventivo, em que é feito o próprio banco ou a instituição financeira que identifica a atividade suspeita, ou reativo, que é feita pelo consumidor, ou seja, ele identifica que aquele pedido é incomum, ou então fez o Pix e depois percebeu, nossa, eu acho que isso aqui foi um golpe, essa pessoa não conheço, olha, ou entra em contato com algum parente, se passando por parente, identifica essa questão do pagamento equivocado e já ativa o banco. Então, são esses elementos aqui essenciais para que seja
produzida até a prova, porque independente da relação de consumo, ela ter a questão da inversão do ônus da prova, o mínimo de prova o consumidor vai ter que fazer para que não haja um entendimento judicial de que a sua ação foi morosa. Aqui a questão da jurisprudência, que a gente vai só fazer um passando, porque eu vou passar já a palavra para o doutor Paulo e vou retomar o final para a gente fazer a análise dos julgados que eu comentei. Então, a questão da engenharia social, que até o doutor Paulo iniciou falando, a questão dos múltiplos empréstimos. Então, esse é um ponto essencial para que seja realizada a comunicação da instituição financeira acerca do golpe. E umas questões de paradigma institucional que eu acho que são pontos importantes que a ser tratados, que a segurança também tem que ser feita de forma preventiva em relação ao banco por conta da modernização dos meios de pagamento, do meio como se tratou a questão bancária. Antigamente a gente tinha a questão de cartão de crédito, ainda que exista atualmente, mas assim, o Pix em si, como ele tem uma utilização muito grande e os golpes estão crescendo exponencialmente, é essencial que seja feita uma ação não só do correntista, como também da própria instituição financeira. E o banco, assim, tem que ter uma responsabilidade proativa, a instituição financeira, porque ela tem o dever de agir de um modo imediato. Então, assim, é possível para a instituição financeira identificar se existe uma movimentação atípica na conta daquela pessoa. E a questão da omissão técnica. Então, as instituições financeiras também têm que observar de uma forma bem regrada a questão das normas do Banco Central, a questão acerca da abertura de contas, a verificação de documentos. Então, uma série de pontos que devem ser observados pela instituição financeira para que, se não extirpar de vez, porque isso é muito pouco provável, mas pelo menos minimizar, reduzir o risco em relação a esse tipo de fraude. E até achei interessante essa frase aqui final. Assim, a digitalização do dinheiro exige a digitalização imediata da defesa do consumidor. Então, me parece que assim, é um trabalho conjunto, que tem que o consumidor, tanto o consumidor quanto o prestador de serviço, agirem de forma imediata, conjunta e mais cautelosa possível. E encerrando aqui essa primeira participação, eu vou passar para o doutor Paulo Roberto a palavra. Boa noite a todos, boa noite, doutor Rafael, obrigado pela apresentação. Vou falar sobre a responsabilidade, né, das instituições financeiras. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Vamos ver aqui. Aqui, iniciar. Não, isso aqui não. Peraí. Compartilhei coisa errada aqui, tá? Aqui. Vou ver. Tela. Alguém está vendo aqui sobre o slide? Está vendo de forma legível? Eu não estou vendo o slide. Não está vendo o slide. Não apareceu aqui não, Paulo. Peraí.
Agora foi? Agora foi, Paulo. Agora foi. Tá. Tá vendo de forma legível aqui? Tá bem pequenininha Deixa eu só a deitar o outra tela. celular. Tá melhor agora? Tá cortando o começo, Melhorou? as primeiras Hum? letras. Tá cortando as primeiras letras do lado esquerdo. Peraí. Melhorou agora? Agora sim. Agora tá bom, Paulo, pode seguir. Tá bom. Eu vou fazer assim mesmo, tá? Então, eu vou falar sobre a responsabilidade civil das instituições financeiras, relacionadas aos meios virtuais. A responsabilidade civil dos bancos, em caso de fraude, PIX e golpes eletrônicos, geralmente responsabilidade civil objetiva, sempre fundamentada no risco de empreendimento preconizado pela súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, a instituição financeira responde pelos danos independente da culpa do consumidor, desde que a fraude caracteriza fortuito interno. Próximo slide. O que é um fortuito interno? Ocorre quando a fraude faz parte do risco do negócio, do banco, no caso, preconizado já pela citada súmula 479. Se o banco falha no dever de segurança, no dever de segurança do consumidor, do cliente, ele vai responder de forma objetiva, relacionada somente a casos fortuito interno. E quais os exemplos de fortuito interno que temos? Um bom exemplo, já citado pelo Dr. Paulo, é a falsa central de atendimento. Criminosos utilizam dados que geralmente são obtidos por meio de vazamentos, às vezes intencional, às vezes por pessoas infiltradas na instituição financeira, vaza dados dos clientes, e passa para golpistas, que fica ou manda mensagem, ou manda e-mail, se passando por alguém do banco para passar credibilidade ao cliente. Outra coisa, aberturas de contas fraudulentas. Quando o banco permite que golpistas abram contas falsas. Isso, na época também do banco físico, já era considerado responsabilidade objetiva. Na virtual não é diferente. Por exemplo, quando um banco, principalmente em banco digital, quando a gente abre a conta, a gente é submetido a uma selfie, né? Que a gente pega o celular, né? A gente, às vezes, tenta tirar foto, né? A foto, o programa rejeita, você tem que aproximar o celular, tem que afastar o celular, depois tem que aproximar o celular bem na cara para conseguir passar a foto, mas isso também não é um fato impeditivo de utilizar pessoas falsas, selfies falsas para abertura de conta. Se isso acontecer, o banco responde com reparação de danos. Transferências atípicas. Ou seja, se tem uma transação que foge completamente do perfil do cliente, uma transação de valor elevado, e que o banco não utilizou de mecanismo para que seja barrado isso daí, também é passível de indenização. Violação dos limites de segurança. Caso que o banco permita transferência acima dos limites diários estabelecidos. Tem um limite diurno e tem um limite noturno. O limite noturno geralmente é bem mais baixo, né? Em torno de R$ 1.000, no horário das 20 às 6 da manhã. E também tem um limite diurno. Isso depende de instituição para instituição, mas sempre de acordo com o comportamento do cliente. Entendeu? Se caso isso não for respeitado, se caso permite uma transação acima que não é uma transação corriqueira, o banco também pode responder por isso. Invasão de aplicativos. Em decorrência de falhas tecnológicas que permite terceiros acesso ao aplicativo bancário sem uso legítimo das credenciais do titular. O selfie falso é um bom exemplo disso. Agora tem os casos em que pode ser considerado culpa exclusiva de terceiros, que são os fortuitos externos. São golpes iniciados geralmente fora do ambiente bancário e sem falha do sistema. Ou seja, um exemplo é transferências voluntárias motivadas por conversas em redes sociais ou conversas por aplicativos de mensagens. Caracteriza como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afastando o dever de indenizar. Lembrando que isso aí é discutível. Um exemplo tem o caso de engenharia social. Dependendo da engenharia social, o banco responde por reparação de danos. Mas tem casos que não. Mas isso depende do caso prático. No caso, por exemplo, quando o cliente voluntariamente fora do ambiente bancário fornece senhas e tokens em sites falsos ou por telefone, sem que o banco tenha contribuído para o erro. Isso daí pode ser passivo de indenização por parte do banco.
pode se encaixar no caso no fortuito interno. A pessoa, quando empresta conta, se ela emprestar uma conta para movimentações ilícitas, e a pessoa é reclamado de cair um golpe, mesmo usando a conta para movimentações ilícitas, o banco, aí é culpa exclusiva do terceiro, o banco não indeniza. Ou deixar a senha anotada junto ao celular, ou demorar tempo excessivo para comunicar o roubo do aparelho às autoridades ou ao banco. Ou também, caso faça uma transação, caso caia no golpe, faça uma transação e o Pix é efetivado, a pessoa demore muito para reclamar, para comunicar o que caiu no golpe. Embora o médico esteja um prazo de 80 dias, o recomendado é agir imediatamente, né? Se deixar muito tempo, se deixar pelo menos esses 80 dias, a chance de ser indenizado é muito baixa, ou até nula. Mas, assim, o banco destinatário, ele também responde por reparação de danos? O banco que não é do que se eu caio no golpe, por exemplo, e eu passo o dinheiro para um banco destinatário, o banco destinatário também responde por danos morais, por danos, por danos, percas e danos. Falha no dever de vigilância. Se o banco permite a abertura e manutenção de contas de laranjas, sem realizar os procedimentos de verificação de identidade exigidos pelo Banco Central, que é o caso da selfie, senhas, selfie, por aí vai. Se a conta recebedora representar movimentações atípicas e o banco não bloqueia preventivamente, existe falha na prestação de serviço. O banco destinatário indeniza o cliente vítima do golpe. Demora no bloqueio do cautelar, ou seja, a demora de acionar o mecanismo oficial de devolução, o MED, no aplicativo do seu próprio banco. A instituição recebedora tem obrigações de agir. Tá? Se tem um MED, se for acionado o MED, o banco destinatário tem que ter a obrigação de agir imediatamente. Se demorar indevidamente ou bloquear valores ou ignorar os alertas de fraude, pode ser responsabilizada por perda de saldo que poderia ter sido recuperado. Lembrando que quando a pessoa cai em golpe, ela passa o Pix pelo laranja, e o laranja pode distribuir para outras contas, né? Isso também é possível. E se o banco destinatário não fizer isso, pode responder por perdas e danos. Negligência na identificação da fraude. Se o banco destinatário, possuindo sistemas de inteligência artificial e monitoramento de segurança, não detecta padrões claros, explícitos de fraude na conta recebedora, um bom exemplo, múltiplas transferências de altos valores de diversas origens em curto tempo. Ele falha no dever de prestação de serviços. Ele tem um dever, pode ser passivo de indenização ao cliente vítima do golpe. Certo? Deixa eu descompartilhar a tela. Aqui. Interromper. Eu espero que esteja sido claro com as pessoas, né, com quem está acompanhando a palestra, né? Eu vou passar novamente a palavra ao tutor Rafael sobre o entendimento jurisprudencial relacionado à responsabilidade civil das instituições financeiras. Obrigado, doutor. Acabei tirando o óculos aqui que estava embaçando um pouco, não estava conseguindo enxergar. Eu vou compartilhar que são dois julgados bem interessantes. Eu até já passei para o doutor Paulo Roberto e para o doutor Rafael. E não podia ser melhor, aquele julgado de segunda-feira, ou seja, veio muito a calhar aqui com a nossa apresentação. É recente, né? Tá no prazo para recurso ainda, né? Olha. Deixa aqui, TJSP. Todos bem? Sim. Sim. Tem muito a ver com o que todos os colegas falaram. Isso aqui é um julgado da... Deixa eu ver que câmara que é. Do Sessão Permanente Núcleo Virtual 4.0 do Tribunal de Justiça. Eles dão provimento parcial ao recurso de apelação do Banco Bradesco. Então, é um caso em que foi essa questão do golpe do WhatsApp e a autora entrou com a ação em face do Nubank e em face do Banco Bradesco, pedindo naturalmente devolução dos valores. Tudo isso que nós falamos aqui. Alegou engenharia social, falha na abertura da conta fraudulenta e pediu danos morais. E aqui nas razões de decidir, em relação ao Nubank,
o juiz de primeira instância já havia afastado a responsabilidade. E olha que ponto interessante. A demora na comunicação da fraude, golpe iniciado em 28/3, mas contatos mantidos até 1/4/2025, impossibilitou o bloqueio tempestivo. As transações não destoavam do perfil da autora, ocorreram isoladamente e dentro do limite da conta. Ou seja, nesse caso, o primeiro grau de jurisdição já tinha entendido de uma culpa praticamente exclusiva da vítima, porque ela não compartilhou com a instituição financeira a suspeita dela, que veio a se confirmar que, na verdade, foi uma fraude, né? Independente dela, do tempo que ela passou ou não, mas ela foi objeto de fraude. E quanto ao Banco Bradesco, que foi um ponto importante que também o Dr. Paulo Roberto acabou de falar na apresentação dele. O tribunal dá provimento ao recurso porque ele reconhece o quê? Que em relação ao Banco Bradesco, houve falha na prestação de serviços, mas por qual motivo? Por não atender essas resoluções do Bacen, a 2025 de 93 e a 4753 de 2019. Ou seja, ele não identificou, no momento da contratação da conta, os documentos. E eu lembro, né, eu trabalhei por muito tempo com instituição financeira, defendendo os bancos, né? Alguns dos períodos, junto com uma colega que faz parte aqui da nossa plateia, e isso era muito comum. Então, assim, o que a gente chamava lá no âmbito lá do escritório era o contrato com documento falso. Então, assim, isso aí acontece de fato a responsabilidade do banco, porque é um dever do banco mesmo de verificar essa documentação. Isso aí não precisaria nem de uma normativa do Banco Central para que isso aí fosse atividade comum dele, né? Então, quanto ao Banco Bradesco, olha que interessante, o Tribunal de Justiça ele reconhece a culpa concorrente no que diz respeito à abertura da conta de modo fraudulento, mas ele condena o ressarcimento de 50% do valor. Ou seja, no jargão bem popular, rachou o preju, né? Ou seja, o banco paga pela má abertura da conta, mas ele não paga nenhum tipo de prejuízo material, dano moral em relação a isso. Depois, até se os colegas quiserem, eu compartilho esse julgado aqui. Eu achei super interessante, porque assim, vinha muito a calhar assim, a maneira que o voto traz aqui, a dinâmica dos fatos. Por isso que eu achei assim, nossa, veio a calhar para nosso bate-papo de quarta-feira. Em contrapartida, o Superior Tribunal de Justiça, no julgado desse RESP aqui, ó, o 2.082.281 de São Paulo, ele entendeu que num caso de roubo de celular e realização de transações financeiras via aplicativo, implica a responsabilidade da instituição financeira por falha no dever de segurança. E ele entendeu que, nesse caso, ao que parece, de São Paulo deve ter tido mais ou menos o mesmo entendimento daquele julgado anterior que a gente está analisando. Ele entendeu que, nesse caso, aplica, sim, a súmula. Aqui, ó, a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com as outras atividades econômicas. Então, ele entende que, nesse caso, deveria ser, olha, o ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porque ele entendeu que, nesse caso, ao permitir que o terceiro que furtou o celular realizasse a transação como se fosse consumidor, a responsabilidade é da instituição financeira. E até pelo fato do recurso especial, não sou eu que vou aqui ensinar a missa ao vigário, mas assim, todos sabem que é um recurso mais de fundamentação vinculada, se não discute fatos, não discute análise de prova. Ele fez aqui a análise estritamente de direito. E nesse ponto específico, ele apresentou uma solução num caso semelhante, não vamos dizer que é idêntico, porque foi uma outra situação, distinta da que apresentou o Tribunal de Justiça. Então, me parece que ainda vamos precisar do maior número de ações, até para eventualmente discutir isso em sede de litigiosidade repetitiva, para tentar firmar um entendimento. Mas, assim, com certeza é um tema que ainda tem muito a trazer debate para a nossa matéria aqui de golpe e de responsabilidade. Então, eu vou, até pelo adiantado da hora, que eu acho que já me excedi um pouquinho aqui também,
Eu vou agradecer a todos, os colegas, a todos os participantes, e vou devolver a palavra à doutora Viviane. Obrigado. Obrigada, doutor Rafael. Obrigada, doutor Paulo. Excelentes pontos, né? Agora a gente passa a parte de perguntas, né, e respostas. Eu posso iniciar, doutor Bruno? Por favor, fique à vontade. Eu tenho uma pergunta para o doutor Jorge sobre o mecanismo que foi implantado em fevereiro desse ano, com relação ao rastreamento do Pix, né? Esse rastreamento, ele só acontece a partir de fevereiro desse ano, ou é possível, por exemplo, se teve alguma situação no ano passado que eu gostaria de fazer o rastreamento, é possível ou não? Olha, eu entendo que não retroage, não, entendeu? Tá, Até porque a obrigação dos bancos em fazer esse rastreamento, ela surgiu a partir de fevereiro de desse ano. fevereiro, né? Tá, entendi. Tá ok. Assim, Obrigada. agora que é possível, tá? Não, É, né? Uhum. eu acredito que sim, seja possível, né? Mas eles não, o que eles vão provavelmente alegar é de que eles só tinham a obrigação de fazer isso a partir de fevereiro, né? Uhum, entendi. Mas Tá é um ok. mecanismo bem interessante, sim, né? Uhum, Porque esse rastreamento ele permite, né? Quando ele é acionado de imediato, permite você fazer um rastreamento e envolver outros golpistas, né? uhum. Você teve um Muito- caso assim? estou. Eu tive um caso que eu tô trabalhando nele, mas é do ano passado. Ah, sim. Quem tiver Mas mais você dúvidas. pode até usar essa fundamentação, né? Eu Sim, tenho sim. aqui, eu posso passar para você, porque quando eu fiz quando eu estudei para a minha apresentação, né? Eu fiz com base num guia do Pix, né? Eu Uhum. posso passar para você justamente no ponto em que eles tratam dessa questão desse rastreamento, né? Aí Ah, você tá pode, ótimo. mesmo não dando, né, não falando da questão aí de quando foi implantado, mas usar os mesmos fundamentos, Argumentos, né? os Uhum, mesmos, servir com base para você estar argumentando, né? uhum. Muito bom, Jorge. Eu te passo, tá? Pode deixar que Obrigada. eu te passo. Obrigada. Quem tiver dúvidas, quiser colocar no chat ou levantar a mão, fica à vontade, que o doutor Bruno aqui está conduzindo, tá? Eu vi que o Ayrton Antônio fez uma pergunta, só vou fazer uma pergunta aqui e aí eu já analiso o chat. Bom, boa noite a todos, né? Agradeço mais uma vez a apresentação de todos vocês que enriquecem as nossas comissões e os debates da OAB Jabaquara. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo e para o Rafael, Paulo Kurkett, pelo seguinte, né? A gente vê várias decisões, o Rafael trouxe muito bem isso, que a gente ainda tem uma divergência de entendimento entre os diversos tribunais. Então, a súmula do STJ estabelece que os bancos são responsabilizados pelo fortuito interno, mas a gente ainda tem decisões em que os bancos não são responsabilizados, decisões em que existe uma culpa concorrente. Então, a minha pergunta para os dois seria o seguinte: até que ponto, né, a chamada culpa exclusiva da vítima, considerando fraudes por engenharia social, por terceiros que eventualmente fora do ambiente bancário cometem fraudes, como é, por exemplo, né, o caso bem comum, que é aquela falsa central telefônica, até que ponto o consumidor ele é responsabilizado e e as instituições financeiras são responsabilizadas? Porque eu fico imaginando o seguinte, né? Se a gente tiver uma culpa da instituição financeira por todos os atos, até que ponto o consumidor teria que tomar as medidas para se precaver, para evitar cair no golpe? Se caso isso aconteça, ele teria ali um seguro, né, dos próprios bancos nesse ressarcimento, nessa indenização, inclusive do ponto de vista moral. Então, estou trazendo um outro lado aqui, mais civilista, para a gente poder discutir sobre isso. Obrigado. Eu queria simplesmente comentar, né, que talvez essa oscilação até da questão jurisprudencial vem muito pelo amplo leque de situações que causam o golpe, né? Então depende muito da situação concreta, do caso concreto,
E isso acaba afetando, né, se vai estar caracterizada a responsabilização ou não, né, e que nível está. Mas ocorre realmente. Eu tive um cliente que realmente fez um Pix para uma. Uh, era a venda de um carro, era um valor bem expressivo, né? Mas acabou fazendo conta para terceiro, né? Ou seja, fechou o negócio com o Antônio e pagou para o João, né? Coisas do gênero, né? Daí justamente acabou, né, sendo reconhecido ali pelo juízo que houve culpa exclusiva dele, né? Não teve uma falha do sistema de Pix, não teve algo assim. Ao passo que você já vê outros casos, né, onde quando o dado é efetivamente vazado, inclusive a própria ministra, aliás, ela produz muito e coisas muito boas, a Nancy Andrighi, né, Rafael? E justamente tem já um julgado dela sobre, por exemplo, vazamento de dados de crédito, né, de score de crédito e tudo mais, e banco de score de crédito, onde ela justamente, acho que foi um dos casos aí onde reconheceu até o dano moral em ré ipsa, num caso assim, né, do tipo, poxa, o score do sujeito vazou e acabou prejudicando ele e tudo mais, né? Então, acho que tem esse aspecto, né? Então, tem esses aspectos aí que eu coloquei, né? O leque muito grande, né? De casos e até essa questão que realmente acontece às vezes da vítima, né? Contribuir, né, realmente ela não tomar a mínima providência. Então vai acabar muito da análise do caso concreto, né? Não é, diferente de uma lesão ou qualquer coisa muito clara, né? Então acho que juridicamente tem muitos aspectos que acabam influenciando no resultado do julgamento. Obrigado, Paulo. Rafael, você quer dar uma complementada? Sim, sim. Acho que foi bem importante, até acho que nos próprios julgados aqui que a gente compartilhou, foi possível identificar situações diferentes, mas com o mesmo resultado, né? Que foi a fraude identificada, né? A modificação do dinheiro da conta do determinado correntista para uma conta com a finalidade de fraude. Nesse ponto específico, eu penso que ainda que, lógico, é bem casuístico, cada situação vai ser apresentar uma característica, mas talvez acho que com o tempo, levando esse tipo de debate para o STJ, é bem possível que me parece viável ter um julgamento repetitivo para que pelo menos se crie um padrão decisório para determinadas situações que são corriqueiras. Então, vamos supor, ligou o golpe da falsa central telefônica. Pô, poxa, mas esse aqui já está mais comum, esse aqui o consumidor também tem que estar mais atento. Para que tenha, pelo menos, se buscar uma segurança jurídica em relação a algumas condutas, porque, assim, não, naturalmente, isso aí vai se ampliando, né? O fraudador, ele sempre pensa um jeito novo, né? Mas Uhum. por isso que a gente tem hoje, eu acho que talvez um julgamento, assim, uma consolidação de um julgado, um padrão decisório para alguns casos, alguns pontos específicos, no que é possível, talvez ajudaria a direcionar as decisões. Legal, obrigado, Rafael. A gente tem uma pergunta aqui no chat, né, que o Ayrton Antônio fez, e aí eu já passo a palavra para o Álvaro, que levantou a mão. E o Ayrton pergunta o seguinte, né, se os golpes feitos com cartão de crédito vinculados aos bancos, com compras de valores relevantes, eles também se enquadrariam nos mesmos cenários apresentados. Algum de vocês quer responder essa dúvida? Não? É, Paulo, você quer, você quer responder essa?
Eu entendo que Bem, sim. tá. Se o administrador do cartão de crédito não acionar o cliente em razão de uma transação atípica, a falha de prestação de serviços. A mesma regra que se aplica na conta corrente aplica no cartão de crédito. A gente tem uma exceção, né, só para trazer um paralelo aqui, que são aquelas compras que são realizadas via senha, né? Então, existem várias decisões judiciais que estabelecem que se a compra foi feita mediante o uso da senha pessoal intransferível do consumidor, ele estaria ali, de certa forma, contribuindo com a prática do evento danoso, né? Ele não guardou para ele essa senha, e aí o, o bandido, enfim, né, o fraudador, ele teria tido ali o golpe e ele só praticou esse golpe porque ele teve acesso a essa senha, só que a gente sabe que esse tipo de situação é uma situação muito complicada pelo seguinte, se você sofre um sequestro, se você sofre um roubo, tem uma arma ali, o uso de alguma violência, para que você forneça essa senha, o consumidor fica vendido nesse tipo de relacionamento. Então, não daria para não responsabilizar, na minha visão, as instituições financeiras quando você consegue minimamente demonstrar que essa transferência de senha pessoal ocorreu ali por uma necessidade sua, né? Então, meu bem maior é a vida, eu preciso proteger a minha vida e eu não vou deixar de passar uma senha que foi exigida ou, enfim, por meio de um sequestro, porque caso contrário eu não vou ser responsabilizado pela instituição financeira. O que é diferente, por exemplo, quando você tem ali falta de usos de cuidados mínimos, né? A gente teve esse tipo de discussão, acho que o Rafael, talvez na época dele, você tenha visto isso, né? E a gente era muito comum antigamente a fraude com a clonagem de cartão de crédito, né? No posto de gasolina, em mercado. Então, você tinha ali uma maquininha, né, que simulava, emulava ali uma máquina de um banco tradicional, e quando você colocava o cartão para passar uma compra, ela copiava o seu cartão, copiava a sua senha, e com base nisso, as pessoas começavam a fazer compras não autorizadas com os seus dados, né? E os bancos, por muito tempo, deduziam que isso ocorria porque havia ali a transferência da senha, mas, na verdade, o golpe só existiu porque, de uma certa forma, né, havia uma falha bancária que permitia essa clonagem, que permitia essa duplicação do cartão de crédito. Não sei se eu falei certo, mas acredito que seja isso. Rafael, você quer complementar? Porque o Rafael é o presidente da Comissão de Consumidor, né? Está aqui nos brindando com a sua presença e pode falar isso com muito mais maestria e aprofundamento. Fala pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer e parabenizar aí a todo mundo que falou. Eu acho que é um trabalho adicional que a gente puxa, né, quando a gente participa pela comissão, porque é todo um trabalho de estudo, de preparação de material e se dispor também a falar para uma série de pessoas ali que você não conhece sobre um tema específico. Então, parabenizar a todos que tiveram essa predisposição para falar, enfim, e trazer para a gente esse tema. Quanto a essa última pergunta, eu acho que vale trazer que a súmula 479 do STJ, ela não faz distinção entre fraudes realizadas, por exemplo, com a utilização de conta corrente ou com a utilização de cartão de crédito. Ela traz a aplicação da responsabilidade objetiva em fraudes bancárias. Então, entendo que sim, você tem aí a proteção da súmula a 479 do STJ, mesmo em casos em que você tem ali a compra a compra realizada com fraude, mesmo por cartão de crédito. E aí a gente tem diversos, eu já tive processos assim no escritório, a gente tem diversos tipos de fraude, desde aquelas fraudes em que você dá um cartão, por exemplo, isso também teve uma época que era muito comum, você dava um cartão para o taxista, para o cara do Uber, ou em alguma banca que estava comprando alguma coisa, e ele trocava seu cartão. Quando você voltava para casa, você via que seu cartão estava em nome de outra pessoa. Então ele ficou com o cartão e no momento que você digitou a senha ali na máquina dele, ele já conseguiu sua senha e conseguiu fazer diversas transações ali por meio do cartão de crédito. A defesa mais apresentada, assim, que a gente viu, a principal tese de defesa apresentada pelas instituições financeiras exatamente nessa linha do que o Bruno levantou, que quando a transação é realizada com a senha pessoal intransferível, passa o consumidor, então, a ser responsável por aquela transação. E, na verdade, não é. Depende muito da análise de cada caso, mas muitas vezes você não disponibiliza a senha. E essa discussão agora vai ficar ainda mais difícil, porque quase todos os cartões hoje são por aproximação, né? Então essa tese meio que cai por terra, porque tendo o cartão físico ali, se você troca o cartão do consumidor, por exemplo, em alguma compra,
tendo o cartão físico em mãos, você consegue fazer uma série de operações ali só com a aproximação do cartão. Então, acho que sim, toda a parte de responsabilidade objetiva que a gente passou, acho que se estende às transações realizadas com cartão de crédito. E acho que as decisões, inclusive uma das decisões que o Rafa trouxe, foi muito diferente para mim, que foi aquela da culpa concorrente, de passar ao consumidor 50% do valor perdido ali. Então, ele arca com 50% e o banco arca com os outros 50%. Vai ter uma série de discussões aí se isso é correto ou não, mas até puxando a sardinha aqui para o nosso lado, para a parte de Comissão de Direito do Consumidor, eu acho que é inaplicável essa ideia, porque se você tem uma falha do banco na abertura de contas, só a partir dessa falha do banco receptor dos valores que permitiu a abertura de contas, por exemplo, com documentos fraudulentos, que você gerou ao consumidor um prejuízo. Então, aquele ato específico, aquela falha de prestação do serviço, é que gerou a possibilidade da fraude bancária. Então, não vejo como você colocar o consumidor para dividir esse valor de prejuízo. Ele, no final das contas, é o único prejudicado. Ele é a vítima da fraude por conta exatamente de uma falha da instituição financeira na hora de abertura de conta. E aí, seguindo um pouco do que o Jorge e do que o Paulo falaram, trazendo para a estratégia prática aqui, em muitos dos casos, eu acho que a melhor saída não é atacar o banco de onde você envia o valor, mas atacar de fato o banco que recebe, porque você tem muitas vezes essa falha na abertura de contas. Então, com documentos fraudulentos ou sem a devida verificação de que quem está abrindo aquela conta de fato é aquela pessoa identificada como correntista, e aí mais trazendo para essa parte prática. Acho que é isso, agradecer de novo a todos aí, boa noite, dar uma boa noite geral, agradecer pelo horário também que a gente se estendeu aí muito, mas acho que foi muito enriquecedor assim, discutir esse tema, porque é um tema que é dinâmico, ele vai se atualizando a cada dia. Valeu, gente, boa noite aí. Legal, obrigado, Rafael. Boa noite. Eu queria só dar a palavra para o Álvaro, que o Álvaro levantou a mão já faz um tempinho. Álvaro, se você puder passar a sua dúvida para a gente passa a palavra para o Álvaro, passa para a Viviane e depois a gente já faz o encerramento. Claro. Obrigado, doutor Bruno. Bem Imagina. rápido também. Eu acho que seria direcionado a todos, mas especificamente ao doutor Paulo e o doutor Rafael também, que falaram sobre a questão da responsabilidade objetiva. Eu gostaria de saber se, na visão deles, com base no que foi levantado, eles ainda enxergam alguma inovação legislativa que falte ser aplicada no nosso ordenamento, visando a garantia, primeiro, da vítima, né, e a redução dessas práticas fraudulentas. Então, assim, existe alguma oportunidade ainda que possa ser explorada em âmbito legislativo, criação de uma nova lei, enfim, aumento de penas, o que eles enxergam sobre isso? Obrigado. E parabéns a todos pela apresentação. Eu falo aqui. Primeiramente, acredito que a legislação consumerista, por exemplo, tem que se aperfeiçoar com relação às transações digitais, né, com o crescimento das transações digitais. O PIX, que surgiu em 2020, ele democratizou o acesso à população aos bancos, né? Cresceu muito a população bancária. Porém, o número de golpes aumentaram. Então, a legislação tem que se aperfeiçoar e criar... Não precisa ser uma nova lei, mas novos artigos no CDC, que trata sobre esse tema, né? Para que não crie dúvidas no caso de novo, e sem precisar também de novos julgados. Acompanhar a evolução da sociedade, conforme já citado, né? Se há crescimento das transações digitais, o crescimento da defesa do consumidor no meio digital também tem que ser elevado. Eu vou passar agora a palavra para o doutor Rafael. Obrigado, doutor. Obrigado pela pergunta do Álvaro. Eu penso que, assim, possibilidade de aprimoramento sempre é bem-vinda, né? Existir já é uma atividade de constante busca de aprimoramento, né? E até, como é que você... Bom, nós temos aqui o prazo, né, para falar, mas assim, eu tinha pesquisado algumas outras coisas, até um dos julgados, que foi até, eu comentei en passant, era sobre a questão do golpe do advogado, que se ninguém passou, acho que ainda, infelizmente, vai passar. Eu mesmo passei 2 vezes por isso, com pessoas passando por mim pedindo Pix para cliente. E assim,
na medida que as coisas forem surgindo, me parece que sempre é possível. A gente foi recém-aprovado na Câmara o projeto de lei exatamente que versa sobre isso, né? O tipo penal sobre a impersonação, que aparece lá, de advogado pelo fraudador. Evidente que isso aí nem sempre vai fazer cessar o golpe, mas eu penso que tudo que é para aprimoramento é bem-vindo, seja dentro do próprio sistema do Código de Defesa do Consumidor, como o Dr. Paulo falou, que eu acho que também, de acordo com as necessidades, ele foi sofrendo, né? Nós tivemos aí recentemente, dentro da própria comissão, uma outra aula sobre superendividamento, que também é uma legislação posterior, que complementa o CDC, e eu penso que sim, eu acho que além dos próprios mecanismos que já existem, né? Legislativos, o Marco Civil da Internet, a LGPD, né? Se for o caso da administração pública, a Lei de Acesso à Informação, que também, um dos pontos que eu estava pensando em trazer, eu falei assim, não, vai estender muito, que seria a administração pública como consumidora, nos casos de PIX, mas eu penso que sim, acho que sempre há espaço para aprimoramento, seja legislativo, seja judicial. Só para complementar, né, o que o Rafa está mencionando, o próprio MED, que é uma plataforma que veio para trazer uma segurança a mais, é um aprimoramento, né? Então, eu trago ali para o consumidor, aquele que sofreu o golpe, um dever também de posicionamento, e aí nós não temos decisões ainda sobre isso, que é o dever efetivamente de tomar as condutas necessárias para tentar reverter aquele golpe que ele sofreu, né? Então, seja informando a instituição financeira para que ela faça o bloqueio preventivo desses valores, para que evite as transferências entre as contas. O Pix agora tem a questão do rastreamento, a gente consegue identificar qual que é o destino desse valor. Então, eu imagino que todas essas medidas, de certa forma, ela busca ali efetivamente trazer mecanismos para, de certa forma, diminuir esse tipo de prática, né? A própria Viviane comentou na abertura da reunião de hoje que a gente teve ali um aumento razoável, praticamente exponencial dos crimes digitais, que é muito mais cômodo e muito mais confortável para o criminoso fazer um crime dentro de casa, dentro, sei lá, de uma localização segura do que estar na rua, embora a prática de crime na rua continue sendo relevante, continua sendo grande. Mas há uma tendência de que isso continue aumentando, né? Por outro lado, a gente não pode também tirar o Pix e prejudicar milhares e milhares de consumidores, uma plataforma de pagamento que é importante e necessária, né? Então, isso diminuiu a questão de despesa, democratizou uma série de negócios. Então, assim, o Pix ele tem a sua importância, mas ele tem que ter ali efetivamente mecanismos, eu acho que a gente está caminhando nisso, justamente para que em caso do golpe você consiga minimamente informar a instituição financeira e tentar fazer o bloqueio. E aí, claro, se o consumidor sofreu esse tipo de fraude, não tomou nenhuma medida, não avisou ninguém, ou eventualmente demorou muito tempo para fazer isso sem nenhuma justificativa, por exemplo, levaram meu celular, não tinha como avisar a instituição financeira, estava sem telefone, não tinha como fazer nada, tudo bem, existe um tempo, né? Como é a análise que se faz com relação ao seguro de furto de veículos. Mas se você não tem uma justificativa para isso, e essas medidas não foram feitas, na minha visão, existe uma certa culpa concorrente. O consumidor não tomou as medidas para tentar evitar esse tipo de prática. Então, só para complementar aqui o que eles já falaram, e agora eu passo a palavra para a Viviane. Obrigado. Obrigada, Bruno. Só duas dicas super rápidas de segurança. Primeira, sobre cartão, para tentar para você na hora perceber se o seu cartão foi trocado ou não, cole um adesivo no cartão. Tem muitas pessoas que usam cartão, familiares, né? Cola um adesivo, porque daí você bate o olho no cartão, você vê que trocaram o seu cartão. E por que que eu tô falando disso, né? Nossa, a gente vai voltar a usar cartão? Evitem pagamento por aproximação. Existem riscos técnicos, tá? Existe até um aparelhinho que era vendido aí no mercado negro que interceptava, é proibida a venda. E assim, a gente não tem 100% ainda de segurança de pagamento por aproximação, tá? Então, se puderem voltar ao cartão, evitarem pagamento por aproximação, é altamente recomendável, tá bom? Era isso. Obrigado, Viviane. Posso só também Bom, aproveitar, é que você não viu aqui eu ergui a mão, um outro que eu vi só para complementar aqui o que a doutora falou, é super rápido, é a autenticação em 2 fatores no WhatsApp. Isso aí vai também dificultar a ação do fraudador. No WhatsApp, em todos os aplicativos possíveis. Os aplicativos. Tudo. E para quem tem Android, por exemplo, tem um aplicativo chamado Niagara Launcher,
que transforma a sua launch em uma lista. Essa é uma maneira mais segura também de ocultar aplicativos de banco. Viviane, Isso, mas infelizmente, só para quem tem praticamente, Android, né? Mas também tem launches nativas, né? De algumas fabricantes celulares que dá para esconder aplicativos de banco também. Não sei se no iOS dá para fazer isso. Quem tem, só confirma para mim. Mas no Android também tem possibilidade de fazer isso. Porém, o Niagara Launcher eu achei a mais segura. Tem a pasta segura, né? Que você deixa até os aplicativos ocultos e aí ele só abre mediante senha, uma senha que você pode colocar e tudo mais. Mas a gente sabe que todas as medidas, de certa forma, elas colocam obstáculos, mas elas não são infalíveis, né? Acho que o Paulo pode Sim, complementar sim. melhor essa questão digital. Não, perfeito. Justamente a prevenção aí é tudo no caso, né? E realmente você tem que usar. Tem pessoas que já radicalizaram, né? Por exemplo, minha esposa teve um celular furtado com estouro de vidro de carro o ano passado, né? Aí ela agora tem um celular que ela só deixa em casa, onde tem as coisas do banco, né? E eu soube que já tem mais gente fazendo isso, né? Infelizmente é isso, né? A gente tem que acabar criando mecanismos, né, para se proteger, né, desse mundo aí, que apesar de ser digital, né, afeta, totalmente tangível com o mundo real. Evandro tinha uma pergunta, Evandro? Ele colocou aqui no chat, Paulo, a questão do cartão, né? Porque todo cartão vem com essa opção de aproximação, mas nós podemos desabilitar essa opção. Recomendo, tá? E uma atitude simples é você deixar vários cartões juntos, porque daí também essas maquininhas vampiras de aproximação acaba confundindo, né? Se você está com todos os cartões por aproximação junto, ele não consegue saber ler qual é de qual e acaba não dando certo, né? Então é uma atitude simples, deixar os cartões por aproximação todos juntos. O problema do cartão por aproximação, né, que depende do valor da transação, né? Se for até R$ 100, por exemplo, não existe senha, né? Se passar de 100, existe senha, né? E tem maquininha que só aceita cartão por aproximação, então aceita o chip. E muitos usam o celular, né, com NFC, né, para pagamentos, né? Aos profissionais autônomos, por exemplo. Aí só aceita pagamento por aproximação. Ou no transporte público também, né? Só aceita pagamento por aproximação, não aceita outro método, né? É isso aí. Bom, gente, acho que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, né, já são 9 horas. Então, eu gostaria de agradecer a todos que dedicaram o seu tempo para vir aqui, fazer a exposição para a gente, né, apresentaram ótimas apresentações com slides. Se vocês puderem depois compartilhar, né, claro, se vocês quiserem efetivamente os slides ou as decisões que foram mencionadas, para que depois a gente repasse nos respectivos grupos, eu também agradeço. E mais uma vez, obrigado à presença de todos. Um agradecimento especial ao Dr. Evandro Andaco, que já foi nosso presidente, e a todos os demais presentes pela nossa reunião conjunta. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite, bom descanso aí. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite a Tchau, tchau. todos. Obrigado.